Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar a fundo assim na vida de uma figura que, nossa, mudou completamente o curso da história religiosa, Martinho Lutero. Uma figura central, sem dúvida. E para essa nossa exploração de hoje, a gente está usando como base o capítulo 9 de um clássico, o Livro dos Mártires. Um livro que, conta as histórias, as provações de cristãos mártires, protestantes. É uma fonte bem interessante para entender essa época. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender a trajetória do Lutero, sabe? De onde ele veio, os momentos-chave, as ideias que moveram ele, tudo pela ótica dessa fonte histórica específica. A gente quer pegar os pontos que fizeram dele essa peça tão importante na Reforma Protestante. Então, vamos lá. Pelo começo, né? As origens dele. Certo. Martinho Lutero, então, nasceu em Eisleben, lá na Saxônia alemã, em 10 de novembro de 1483. Filho de João Lutero e Margaret Ziegler. A família, sim, não era rica, não. O pai começou como mineiro. Mas parece que ele conseguiu melhorar de vida depois, né? Chegou a ser magistrado, inclusive. Isso. E Lutero começou a estudar bem cedo. Com 13 anos foi para Magdeburgo, depois Eisenach, e em 1501 entrou na Universidade de Erfurt. Estudou lógica, filosofia. E se formou rápido, né? Com 20 anos já tinha licença e até ensinava sobre Aristóteles. Pois é, mas o caminho que os pais queriam para ele era outro, né? Totalmente diferente. O plano era ele ser advogado, ele estava estudando direito civil, tudo certinho. Só que aí aconteceu aquele evento que, nossa, virou a vida dele de cabeça para baixo. O famoso raio, né? Exatamente. A fonte conta que ele estava caminhando no campo e veio uma tempestade muito forte. Um raio caiu pertinho, jogou ele no chão e, o mais trágico, matou o amigo que estava com ele. Nossa, que terrível. Imagino o impacto disso. Pois é. Esse susto, esse contato tão próximo com a morte mexeu demais com ele. Foi um abalo profundo mesmo. E a reação dele foi bem drástica, né? Completamente. Sem nem falar com os amigos, ele tomou uma decisão radical. Largou o direito, largou o mundo secular, pode-se dizer, e foi bater na porta do mosteiro, lá em Erfurt, dos eremitas de Santo Agostinho. Assim, do nada? Basicamente. É impressionante pensar nisso, né? Como um fenômeno da natureza, um raio, desviou completamente a vida dele e, por consequência, impactou toda a história religiosa do Ocidente. É fascinante essa imprevisibilidade, como um momento de pânico pessoal gera consequências históricas gigantescas. E aí, dentro do convento, a vida dele muda de foco. Mergulha nos estudos, né? Santo Agostinho, os escolásticos. Isso, aqueles pensadores medievais que usavam muita lógica para analisar a fé. Mas a grande virada mesmo veio de uma descoberta, assim, meio por acaso na biblioteca. A Bíblia em latim. Exato. E o curioso, segundo o texto que a gente está usando, é que ele nunca tinha visto uma Bíblia inteira antes. Sério? Nossa. Pois é, ele ficou fascinado, começou a ler sem parar. E aí veio o choque. Ele percebeu como era pouquíssimo das escrituras que de fato chegava para o povo, para as pessoas comuns. Esse contato direto com o texto foi um divisor de águas para ele, então. Com certeza. Depois de um ano ali, ele fez os votos de monge e, em 1507, foi ordenado padre. Celebrou a primeira missa. E esse período no mosteiro foi crucial para o desenvolvimento teológico dele, imagino. Fundamental, tanto que em 1508 ele é transferido para a Universidade de Wittenberg, que era nova na época. Queriam usar a reputação crescente dele para dar um peso para a universidade. Mas teve uma conversa específica, ainda lá em Erfurt, que plantou uma semente teológica importantíssima. Que conversa foi essa? Ele estava discutindo com um padre mais velho, um confrade agustiniano, sobre a remissão dos pecados, sabe? Como conseguir o perdão de Deus. E esse padre compartilhou uma ideia muito forte citando São Bernardo. Ah, sim. Ele disse que o mandamento de Deus é que cada um creia particularmente, individualmente, que seus pecados são perdoados por meio de Cristo. A fonte até enfatiza: esse é o testemunho que o Espírito Santo te dá em teu coração. O homem é livremente justificado pela fé.
Justificado pela fé. Essa frase se torna o lema dele praticamente, né? Exatamente. Foi como um estalo para Lutero, segundo o texto. Ajudou ele a entender o que São Paulo queria dizer com somos justificados pela fé. Ele começou a olhar diferente para as interpretações super complexas dos escolásticos que ele admirava antes. Achou meio vãs. Entendi. A chave era a graça. O perdão gratuito de Deus recebido pela fé, não por obras ou dinheiro. Isso. Foi aí que ele mergulhou fundo mesmo, lendo, comparando as escrituras, orando, meditando nessa doutrina por anos. Foi um estudo intenso. E a reputação dele só crescendo. Em 1512 ele até foi para Roma, né? Representar uns conventos numa disputa interna. Foi. E essa viagem também foi marcante, mas de um jeito diferente. Negativo, talvez. Como assim? Ele viu de perto como funcionava a Cúria Romana, a corte do Papa, e observou como o clero de lá celebrava a missa. A fonte diz que ele ficou chocado, achou tudo muito apressado, superficial e ímpio. Faltava reverência, sabe? Entendi. Essa experiência em Roma deve ter plantado mais algumas dúvidas nele. Provavelmente. Quando ele voltou para Wittenberg, o protetor dele, o príncipe Frederico da Saxônia, que já gostava muito das pregações dele, pagou as taxas para ele virar doutor em teologia. E como professor doutor, ele brilhou, né? Brilhou. Dedicou-se a ensinar a Bíblia, Romanos, Salmos. O jeito dele explicar era diferente, considerado novo, iluminador. A fonte até usa uma imagem bonita. Parecia, após uma longa e escura noite, que amanhecia um novo dia. Que legal. E o foco dele era sempre Cristo, o perdão pela fé. Exato. Apontar para o Filho de Deus, mostrar que os pecados são perdoados pelo amor dele. E o mais importante, a vida dele era coerente com o que ele pregava. Isso atraía muita gente. Ele até foi aprender hebraico e grego para poder ler os textos originais. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade, né? Toda essa convicção ia ser testada. E como? O estopim foi a famosa questão das indulgências. Ah, sim. O Papa Leão X precisava de dinheiro, muito dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro lá em Roma. E aí, em 1517, ele autorizou a venda de indulgências em toda a cristandade. É bom a gente explicar rapidinho o que era isso, né? Basicamente, a indulgência era um documento vendido pela igreja que prometia o perdão de pecados ou, o que era mais comum, a redução do tempo que uma pessoa ou um parente já morto passaria no purgatório. Tudo em troca de uma contribuição financeira. Para Lutero, que estava focado na justificação pela fé, isso devia ser um absurdo total. Exatamente. Um escândalo teológico. Como assim comprar o perdão que Deus oferece de graça através de Cristo? Era a comercialização da graça divina na visão dele. E aí, quando os vendedores dessas indulgências chegaram perto de Wittenberg, a coisa explodiu. Explodiu. O piedoso zelo de Lutero, como a fonte descreve, não deixou ele ficar quieto. E aí veio o ato famoso. Na véspera do Dia de Todos os Santos, 31 de outubro de 1517, ele foi lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg e pregou as 95 teses. Que não era um rompimento ainda, né? Mas um convite ao debate. Isso. Ele criticava os abusos, mas também questionava a base teológica das indulgências. Queria uma discussão acadêmica séria, baseada nas escrituras. Só que o debate que veio foi mais um confronto, né? Pois é. Um frade dominicano, Tetzel, que era o principal vendedor na região, reagiu com tudo. Publicou contrateses, chamou Lutero de herege, queimou as teses dele em público. Nossa. E em Wittenberg o pessoal revidou. Os estudantes, sim, queimaram as teses do Tetzel, mas a fonte diz que Lutero não aprovou isso. De qualquer forma, a polarização começou ali e bem rápido. E a situação só foi piorando. Em 1518, ele defendeu as ideias em Heidelberg, mas as acusações de heresia chegaram em Roma. Ele até tentou se explicar para o Papa numa carta, disse que não queria ir contra as escrituras ou a tradição antiga da igreja, mas que discordava de teólogos mais recentes se não tivessem base bíblica forte. Mas aí a política entrou no jogo também, né? Com certeza. O imperador Maximiliano I ficou preocupado com a agitação
e pediu para o Papa intervir, proibir a disputa. Mostra bem essa ligação, né, entre poder religioso e secular. E o Lutero conseguiu que a audiência fosse na Alemanha, não em Roma, certo? Certo. Com a ajuda do Frederico. Sim, em Augsburgo, com o cardeal Caetano. Mas não foi bem um diálogo. Lutero percebeu que o cardeal só queria que ele se retratasse, que voltasse atrás. E ele não quis. Não. Com medo de ser preso, ele fugiu de Augsburgo e apelou de novo ao Papa. Voltou para Wittenberg, protegido pelo Frederico, e continuou ensinando. Teve outras tentativas de aproximação, debates tensos como aquele de Leipzig com o John Eccles em 1519, mas a distância só aumentava. E o apoio a ele crescia também. Crescia, inclusive de fora da Alemanha. Os seguidores de Jean Hus, lá da Boêmia, mandaram livros, cartas, reconhecendo a teologia dele como correta. Muitos estudiosos aderiram. O ponto de não retorno estava chegando. Exato. Lutero publicou mais coisas, tipo, defendendo que os leigos recebessem o pão e o vinho na comunhão. O adversário dele, o Eccles, não desistiu e conseguiu em Roma o que queria, a condenação oficial. A bula papal. Isso. Em junho de 1520, o Papa Leão X publicou a bula Exsurge Domini, que significa Levanta-te, Senhor, condenava 41 ideias de Lutero e dava um prazo para ele se retratar, senão seria excomungado. O palco estava pronto por grande confronto. A Dieta de Worms em 1521, uma assembleia do Império com o novo imperador Carlos V. E Lutero foi convocado. Os amigos avisaram do perigo, né? O caso de Jean Hus, que foi queimado mesmo com o salvo-conduto, estava na memória de todos. Mas ele foi mesmo assim. Tem aquela frase famosa dele, né? Tem. A fonte cita: "Estou resolvido a acudir a Worms, ainda que soubesse que há tantos demônios para resistir-me ali como telhas para cobrir as casas de Worms." Mostra a determinação dele. E lá em Worms, diante do imperador, dos príncipes, do clero, pediram para ele se retratar. Colocaram os livros dele numa mesa e perguntaram: "São seus? Você se retrata do que escreveu?" Ele pediu um tempo para pensar e no dia seguinte deu aquela resposta que entrou para a história. Qual foi a essência da resposta? Ele disse basicamente: "Olha, se não me convencerem com base nas escrituras ou na razão clara, porque eu não confio só no Papa ou nos concílios, eles já erraram muitas vezes, minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, porque agir contra a consciência não é seguro nem certo. E aí a famosa conclusão. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém." Que momento! Que coragem! Incrível! Colocar a consciência e a escritura acima da autoridade do Papa e do imperador. Supremacia da palavra de Deus, interpretada pela consciência individual guiada pelo Espírito, sobre as estruturas de poder tanto da Igreja quanto do Estado. Foi um marco não só para a reforma, mas para a história do pensamento ocidental. Mas a resposta do imperador veio rápida e dura, né? O Edito de Worms. Sim, Carlos V declarou Lutero um herege, banido do Império. Seus escritos foram proibidos. Qualquer um podia prendê-lo. A situação era de perigo máximo para ele. Só que ele não foi preso. Aconteceu aquele sequestro, certo? Exato. No caminho de volta de Worms, uns cavaleiros mascarados o levaram. Era um plano do protetor dele, Frederico, para escondê-lo em segurança no castelo de Wartburg. A nossa fonte chama de Castelo de Wittenberg, mas historicamente é Wartburg. Ele ficou lá escondido quase um ano. E não ficou parado nesse tempo, né? De jeito nenhum. Foi nesse período de reclusão que ele fez uma das coisas mais impactantes. Traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ah, a famosa tradução. Essa mesma. Publicada logo que ele voltou a Wittenberg em 1522. Foi revolucionário. Pela primeira vez, as pessoas comuns podiam ler as escrituras na própria língua, sem depender só do clero ou do latim. Foi uma democratização do acesso à palavra, né? Quando ele voltou para Wittenberg, a cidade estava meio agitada, com umas reformas mais radicais rolando. Sim, ele teve que retomar a liderança,
pregar moderação em alguns pontos, mas, claro, continuou a guerra aberta contra o que ele via como erros do papado. E também combateu outros movimentos que ele achava extremistas, como os anabatistas. E a política internacional continuava influenciando tudo, né? Sempre. Conflitos entre o Papa e o imperador Carlos V, por exemplo, acabaram dando mais espaço para os príncipes alemães que apoiavam Lutero se fortalecerem. O imperador precisava deles. A saúde do Lutero já começava a dar sinais de desgaste nessa época, né? A fonte menciona um problema sério em 1527. Mas o movimento que ele iniciou só crescia. E foi numa outra assembleia, a Dieta de Spira, em 1529, que o movimento ganhou um nome pelo qual é conhecido até hoje. Protestantes, como foi isso? Então, a maioria católica na Dieta aprovou um decreto que era desfavorável aos luteranos, revertendo algumas tolerâncias. Aí um grupo de príncipes e cidades que apoiavam a reforma redigiram um protesto formal contra essa decisão. Ah, por isso protestantes. Exatamente. Por causa desse ato de protestar, eles e seus seguidores passaram a ser chamados assim. O nome pegou e virou o termo geral para todos os grupos que romperam com Roma naquela época. Depois disso, os príncipes protestantes se organizaram mais, né? Militarmente, politicamente. Sim. Apresentaram até uma declaração de fé oficial, a Confissão de Augsburgo, em 1530. Foi escrita em grande parte pelo Philippe Melanchthon, que era um colaborador próximo de Lutero, talvez um pouco mais diplomático. A reforma, nesse ponto, já era um movimento estabelecido, com apoio político, teologia definida. A fonte até se admira, né? Como um único monge conseguiu dar um golpe tão forte na Igreja de Roma. E Lutero continuou ativo nos anos seguintes, né? Mesmo com a saúde mais frágil. Continuou, escrevendo, pregando, consolidando a reforma. Em 1534, ele terminou a tradução da Bíblia inteira para o alemão, um trabalho gigantesco. Publicou outros textos, participou de reuniões importantes, como a Assembleia de Esmalcalda, em 1537, onde ficou doente de novo, bem grave. E a última viagem dele foi justamente para onde ele nasceu, né? Para Eisleben. Exato, em 1546. Foi chamado para mediar uma disputa entre uns condes locais, foi recebido como herói, mas a saúde já estava bem ruim. Ele adoeceu feio durante a viagem, sentiu que o fim estava perto. Ele chegou a falar algo sobre o contexto da época? O Concílio de Trento? Falou. Alertou sobre os perigos que ele via nesse concílio, que a Igreja Católica tinha convocado para responder à reforma. E aí ele faleceu lá mesmo, em Eisleben. Sim, Martinho Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos, na mesma cidade onde nasceu. As últimas palavras dele, segundo a fonte, foram uma oração, reafirmando a fé em Cristo como Redentor, citando a Bíblia. Em tuas mãos entrego meu espírito. João 3,16. Morreu em paz, orando. Que jornada, hein? Do medo de um raio à descoberta transformadora da Bíblia, do desafio às indulgências, até aquela defesa firme da consciência perante os maiores poderes da época. Uma vida impressionante, movida pela convicção na palavra de Deus, que realmente sacudiu o mundo religioso. Sem dúvida. E essa história toda do Lutero, especialmente a firmeza dele lá em Worms, deixa uma questão interessante para a gente pensar, né? Ele colocou a consciência individual, guiada pela Escritura, como o árbitro final, acima até das instituições. Verdade. Como será que esse princípio, esse apelo à consciência e ao texto sagrado, às vezes contra autoridades estabelecidas, como isso continua ecoando hoje? Ou sendo um ponto de tensão nos debates religiosos, éticos, até políticos que a gente enfrenta? Fica aí a reflexão, né? Uma ótima reflexão. E olha, tem muito mais para a gente explorar nessas histórias de fé, de resistência, de perseguição que estão neste livro dos mártires. Com certeza a gente vai voltar a ele em outras oportunidades. Com certeza. Por hoje, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos nós.